Boa noite a todos e todas, né? A gente tem que lembrar de falar os dois gêneros. Nós estamos iniciando o 36º Diálogo Parsifal 21. A gente vem fazendo esses diálogos há 8 anos, né, Meire? Há 8 anos. E com a pandemia, inicialmente eram todos presenciais, depois começou a ter salas participando à distância, mas ainda os encontros das pessoas eram presenciais nessas salas. E com a pandemia, a gente começou a fazer online, que de uma forma também facilita, né, a questão do deslocamento, mas a gente perde o contato humano, né, mas perto. Então, em breve, a gente vai voltar a fazer de novo presencial. E nesse 36º diálogo, a gente tem como convidada a Fernanda. Eu gostaria de falar um pouquinho, antes de passar para a Fernanda, né? No início desse ano, final do ano passado, o Parzival fez parte do grupo que lançou esse livro, Para Além do Capitalismo. Nós trabalhamos a tradução dele, né, e a produção. Várias empresas participaram financiando, né, doando para produzir a primeira edição desse livro em português. E esse livro do Michael Spence, ele traz uma série de conceitos que estão relacionados para esse mundo para além do capitalismo do mundo de hoje. O subtítulo é Um Novo Olhar para os Desafios de um Sistema em Esgotamento. E na proposta do livro, ele traz várias questões, ele traz uma visão histórica de como chegamos aos vários dos problemas atuais, e ele traz uma série de conceitos, de propostas para se trabalhar essa nova sociedade a partir de uma trimembração da organização social, que tem 3 esferas: a esfera econômica, onde existe a produção de bens e serviços; a esfera cultural, então é toda a parte da esfera que a nossa criatividade, a criatividade do indivíduo é desenvolvida a partir de escolas e de sistemas culturais; e tem a esfera jurídica, que é onde você vai trabalhar as leis, e essas leis, como é que elas vão ser implementadas, e a quem atendem essas leis. E é tudo muito desafiador, os conceitos que ele traz no livro. E quando eu vi uma fala da Fernanda no LinkedIn, eu acho, eu falei, nossa, mas tem tudo a ver com vários conceitos que vêm na esfera jurídica no livro do Michael Spence. E aí entrei em contato com a Fernanda, a gente trocou algumas conversas, eu mandei para ela o livro, que eu falei, não, eu quero uma pessoa de fora da nossa rede, né, para ler o livro e me dizer, então, e aí, o que eu achei? E aí, na nossa conversa, veio exatamente isso, dela trazer os conceitos dos contratos conscientes, porque a gente percebeu que é uma forma de você começar a aplicar os conceitos que o Michael Spence traz de uma forma prática. E é isso que a gente vem tentando fazer nos diálogos esse ano, é exatamente fazer o link dos conceitos que estão no livro com as práticas que a gente está começando a ver na sociedade, nessa busca por uma sociedade para além do capitalismo. Então, daí veio o convite para a Fernanda, e eu vou deixar ela se apresentar, porque eu acho mais fácil ela se apresentar e dizer de onde vêm esses conceitos dos contratos conscientes. Tá bom? Então, Fernanda, com você, bem-vinda. Obrigada, Bernadette. Eu ouvindo você falar, né, assim, quando eu li o livro, você me deu de presente, eu amei, e faz parte de algumas, né, o conceito do Michael Spencer faz parte de alguns dos conceitos da onde eu bebo, né, onde eu me abasteço na elaboração desses contratos, né, e nesse lugar
de também propor para as empresas, principalmente no trabalho com contratos societários. Então, o universo ao qual os contratos conscientes na minha vida de advogada estão inseridos fazem muito parte desse lugar do sistema do capitalismo, né? E como a gente pensa para além desse capitalismo, entendendo que o sistema jurídico ele está como sustentador de tudo aquilo que a gente quer mudar, né? Então, não adianta a gente pensar numa economia diferente, numa forma de troca, numa forma de contratação, porque eu vou sempre esbarrar nessa borda legal. É o que eu percebo, né? Então, a gente tem muito esse lugar de pensar algo inovador, economicamente falando, ou então em questões, né, de... Eu nem gosto de usar esse nome mão de obra, mas quando a gente está falando, né, do trabalho em si, e aí você tem uma grande barreira. Então, se a gente não tem uma transformação e não coloca o direito dentro desse processo, a gente não consegue avançar de forma nenhuma, né? A gente fica enxugando gelo, porque tem sempre, mas tem uma lei aqui que diz tal coisa, isso não pode fazer por quê? Então, a gente, né, todo cidadão, ele pode fazer aquilo que ele quiser, contanto que não seja algo que esteja defeso em lei, seja proibido em lei. E aí a gente vai esbarrando em um monte de coisas, e toda a legislação, né, todo o pensamento jurídico no qual a gente está inserido, ele é construído... enfim, eu posso dizer que, assim, pensando em sistema jurídico, a gente está sentado no falo do patriarcado, né? Não tem nada mais... enfim, eu estou tentando buscar palavras que sejam bonitas e adequadas, mas é isso, é bem exatamente isso. A gente está sentado dentro de um sistema totalmente hierarquizado e patriarcal, muito engessado. Eu acabei de... Semana passada, não me apresentei ainda, mas vou me apresentar, mas é porque a deixa da Bernadette falando, né, sobre esse olhar para o sistema jurídico que o livro traz, né? Tem um outro livro que eu acho interessante, né, se vocês gostam desse estudo, né, que é a comunhão de alguém que não é advogado, mas que, junto com o jurista, o Frei Gio Capra, junto com o Ugo Mattei, que é um jurista italiano, escreveram um livro chamado Revolução Ecojurídica, que eu acho que é uma leitura assim, de cabeceira, principalmente para advogados. Eu acho que deveria ter uma cadeira disso em toda a universidade, justamente para a gente ter esse olhar para o sistema jurídico que sustenta tudo aquilo que a gente critica, das mínimas coisas às maiores. Então, se a gente, como agente de justiça, não tem esse olhar crítico, não adianta você ficar falando, né? Então, por que o sistema eleitoral é assim? Por que o presidente é esse? Por que vota-se desse jeito? Tudo, e aí assim vai. Né? Por que se contrata desse jeito, daquele? Tudo está nesse arcabouço jurídico, e isso está a serviço de um sistema de pensamento, que eu acho que a gente está bem num lugar, assim, num turning point muito longo, né? Porque quando a gente pensa em humanidade, num processo evolutivo, né? Isso não acontece num ano, em 10 anos, então talvez seja coisa para a gente estar vendo daqui a 100, 150 anos, mas que a gente está nesse ponto de transformação que já vem aí com pequenas pinceladas, né? Desde os anos 60, 70, né? Tal, da era de Aquário. Então, eu me sinto muito como essa pessoa dessa era de transição, né? E nesse lugar, então, voltando só para dizer quem eu sou, né? Obviamente sou advogada, já disse aqui, sou formada esse ano, vou fazer 22 anos, e comecei a trabalhar como advogada tradicional. Venho de uma família de advogados, fui casada com advogado, e, enfim, estudei numa universidade pública, então, um ensino bem tradicional, uma das primeiras universidades do país, né? E, enfim, e quando eu comecei a advogar, eu literalmente fui absorvida por esse sistema, né? Da petição, do excelência, desse lugar desse distanciamento do que está acontecendo, dessa terceirização da solução das questões para o juiz, né? Para o judiciário, que vai dizer o que é certo e o que é errado. E internamente aquilo me incomodava, mas eu achava que era uma rebeldia minha. Então, eu passei a viver a vida de advogada e uma vida fora do escritório, de forma muito separada. Até que aquilo começou a me adoecer, eu comecei realmente a entrar no processo depressivo, e foi aí que eu falei: gente, tem alguma coisa muito errada. Ou eu sou muito louca, ou
eu estou inserida num lugar que não é para eu estar. E aí eu percebi que, é claro, teve num primeiro momento uma vontade de um distanciamento, inclusive, da advocacia, porque eu falei, gente, isso não tem como mudar isso, né? Isso é muito estranho, porque quando a gente pensa nesse lugar do certo e do errado, você só tem uma via, porque o errado te exclui, e o certo. E quem diz o que é certo? E o que a gente faz com esse errado? Né? Como é que a gente é? A gente pensa em todos os lugares. Se eu pensar no direito penal, tá bom, o sujeito cometeu um crime, eu jogo ele dentro da cadeia. Mas será que isso tira ele dentro do sistema que a gente está inserido? Como é que essa pessoa volta? Não volta? E se ela não volta, será que ela não volta? Ela volta. De alguma forma, tudo isso que a gente coloca, tenta colocar para fora, para estar ali seguindo num lugar normatizado do que é certo, isso vira uma bomba, que é onde a gente vive nos grandes centros, né? Então, pensar nessa possibilidade de uma única narrativa, isso me deixava muito oprimida internamente. E aí eu fui buscar outros saberes, mas sempre com uma cabeça, né? Eu brinco assim, eu sou uma pessoa de quase meio século, então, assim, uma cabeça que fala, bom, trabalho é trabalho, e aí eu vou ter hobby, né? Vou fazer outras coisas na minha vida privada. E aquilo, mais uma vez, também não fazia sentido nenhum para mim. Falei, como assim eu sigo 8, 10 horas do meu dia fazendo uma coisa, depois eu abro um portal e viro outra pessoa, né? Por que não colocar tudo isso junto? Então, eu fui buscando para dar um pouco de conforto e acolhimento para alguém que sofria nesse lugar do escritório, da petição, do despacho. Eu trabalhava com contencioso de massa, então muito volume de processo, muito prazo. Eu fui buscando outras coisas que eu gostava, enfim, e tudo muito aquilo à parte, né? Então fui fazer uma formação de constelação, fui fazer uma especialização é, de economia e fui estudar ciências holísticas, né, baseada nas teorias do Goethe, da antroposofia. E nada daquilo fazia muito sentido dentro do meu universo da advocacia. Eu seguia tocando advocacia. Até uma hora que eu falei, bom, eu não vou fazer, eu vou parar com a advocacia e vou, de repente, seguir como consteladora, alguma outra prática dessa, que a advocacia não me contempla mais. Até que eu esbarrei, literalmente, tropecei com uma advogada chamada Kim Wright, que vem de um movimento também dentro da advocacia, mais lá nos Estados Unidos, né? E hoje em dia global, sentindo essa inquietação e tendo vontade também de ter um olhar mais amplificado para as questões jurídicas. Então, ela faz parte de um movimento que lançaram as práticas colaborativas, a mediação, que é um outro olhar, uma outra possibilidade de se advogar para fora do judiciário, sem estar num lugar onde eu tenho que defender alguém de outra pessoa. Porque isso assim como é para ela, e para mim também é muito custoso eu pensar que o outro é meu inimigo. Então, o que a gente prega é que, mesmo quando a gente está num lugar, né, onde o que o outro está querendo é diametralmente oposto daquilo que eu quero, eu não posso pressupor que aquela pessoa é boa, é ruim, enfim, são perspectivas diferentes, né? E o que a gente tem em comum, como é que a gente pode chegar a um lugar de benefício mútuo, né? E não só algo que me favoreça, porque, mais uma vez, se eu penso em algo que só me favorece, eu estou excluindo um monte de coisa. A gente vive numa terra, um lugar finito, eu não tenho como excluir ou pensar que aquilo que me atende não impacta o outro que está do meu lado. Seja um familiar, um vizinho, quem quer que seja, isso é sistêmico. Quando eu impacto um vizinho, o vizinho impacta o outro vizinho, que impacta quem trabalha com o vizinho, e assim vai. É essa a nossa forma de viver, né? E isso serve para as mínimas coisas, inclusive para o trabalho, quando eu estou atuando como advogada. Quem sou eu que você, para defender o meu cliente, atacar o outro, desmerecer o outro? Ou pensar numa solução que só beneficie aquele cliente, não me beneficie também como membro da sociedade, nem o outro, nem o advogado do outro. Então, é dentro desse processo de transformação dessa mentalidade jurídica, né, de que o outro não é meu inimigo, eu, como profissional do direito, estou aqui para dizer, calma, vamos lá. Né? E limpar esse lugar da paixão não é tirar ele, é acolher o que a gente realmente sente, porque não tem problema nenhum sentir raiva, sentir
que quer que seja ódio, não existe sentimento bom ou ruim, né? A gente que etiqueta os sentimentos, mas a gente sente as coisas. É igual fazer cocô, xixi, suar, eu não tenho como não sentir isso. Eu sinto inveja, tudo isso. Então, como dar lugar para essas coisas todas na advocacia? Porque quando a gente está... Quando um cliente vem procurar um advogado, ele vem imbuído desse monte de sentimento. Inclusive, está aqui a Genilza, que é minha colega e também atuante nesse lugar das práticas colaborativas, da mediação, dos contratos conscientes, é entender que todo esse sentimento ele tem que ter um lugar, mas ele tem que estar bem manejado para que aquilo não vire uma vingança, uma revanche, e que a gente atue nesse lugar. Então, meu sonho é que alguém venha me procurar no meu escritório, não com um problema, mas que queira me consultar para como é que a gente vai tocar a vida, que seja uma coisa agradável, né? Eu trabalho para que eu não seja ameaça para ninguém, porque as pessoas falam, vou procurar um advogado. Então, assim, ninguém vem procurar um advogado feliz, né? A gente está sempre nesse lugar de ser ameaça. Isso é muito pesado, isso é muito ruim. Então, eu estou agora... fechei o escritório no centro, estou trazendo o escritório para mais perto da minha casa, e aí pensando, né, como é que vai ser esse lugar? Então, eu quero que seja um lugar onde as pessoas queiram tomar um café comigo, comer um bolo, e não que venham, tipo, caramba, vou para o advogado, pode vir comigo? As pessoas chamam o outro para vir, porque tem medo daquilo, o que eu vou falar? Será que eu vou entender? O documento que eu vou pedir para assinar, será que esse advogado vai me enganar? Então, é um lugar que eu comecei a me questionar, que eu não quero habitar. Eu não quero ter piada de advogado. Eu não quero ser usado como ameaça, eu vou além. Eu sinto que a minha profissão é uma disfuncionalidade da sociedade. Porque você não vê um periquito chamando um papagaio para resolver o problema que ele tem ali com a galinha. A natureza ela se resolve, se autogere. Cada um sabe um lugar. Você não vê a Margarida pedindo para ser rosa. E a gente perdeu esse lugar de singeleza da vida, de percepção, de que tem espaço para todo mundo, de que somos autênticos, diferentes, e que se cada um se colocar na sua autenticidade, no seu propósito, a gente tem condição, tem espaço para todo mundo. Né? Então, eu posso ter as mesmas formações da Genilza, mas eu sou diferente dela. O que eu faço, só eu posso fazer, o que ela faz, só ela pode fazer. Então, a minha troca com ela não precisa ser num lugar de proteção. Ai, nossa, será que ela vai me copiar? Ai, nossa, será que ela vai... Não. Agora, numa máquina que a gente vive, né, de consumo, onde o consumo é inclusivo, onde a gente é escolhido pelo currículo, onde eu tenho meta para bater, onde eu tenho essas métricas todas, né, que nos envolvem, aí realmente a gente fica num lugar onde o lugar da meritocracia. Então, sim, né, eu tenho que puxar teu pé para ver se assim eu consigo escalar um degrau a mais, porque se você chegar na minha frente não tem espaço para mim, porque a gente está todo mundo sobre uma mesma régua, né? Essa narrativa única desse único caminho, né? Então, assim, os contratos conscientes eles nascem dessa inquietação e sabendo que o jurídico ele é sustentador disso tudo. Então, eu queria ouvir aqui com vocês, como o nosso grupo não é muito grande, eu trouxe um pequeno slide assim, para contextualizar. E se vocês querem que eu coloque, não querem, acham que pode ser útil? Ah, e outra coisa, por favor, não me deixem falando sozinha. A hora que sair... Até porque, assim, eu engato uma primeira, uma segunda, uma terceira, eu sou capaz de falar aqui umas 3 horas, sem problema. Mas primeiro vai ser monótono e vocês vão ficar cansados de mim. Então, Mas por eu favor, acho que façam... vale a pena ter o slide e aí a gente vai Tá, trocando aqui no grupo, né? isso. Aí podem levantar a mão, interromper, se quiserem fazer alguma pergunta, trazer alguma coisa, porque isso não me atrapalha, muito pelo contrário. Eu sou muito do presencial, sofro ainda com esse online, mesmo sabendo o quanto ele é generoso com a gente, porque proporciona a gente ter gente de todo lugar, né? Então, isso é muito bacana, acho que veio para ficar. Mas Uhum. sonho com lugares mais híbridos, cada vez mais híbridos, para a gente poder ter um pouco de todo mundo. Então, a ideia dos contratos conscientes nasce dessa inquietação de profissionais do direito que começaram a enxergar que a gente não está ali numa situação hermeticamente fechada, né? Porque as leis elas são criadas assim, numa situação hipotética.
Mas a vida não é hipotética, tanto não é hipotética que eu preciso de alguém para estar julgando, para dizer se está certo, se está errado. Então, essa aproximação da vida como ela é. E um lugar também que eu sinto que tem muita conexão com essa estrutura patriarcal que a gente vive, não é só, obviamente, no Brasil, isso é mundial, que é do certo e do errado, é papai dizendo se sim, se, né, se pode, se não pode, que é a postura do juiz. Esse movimento do contrato consciente é um movimento que procura trazer a gente para o nosso protagonismo. Então, ninguém melhor do que eu para dizer quais são as soluções que eu vou dar para a minha vida, porque minha vida é única, a forma que eu experiencio o mundo é único. Então, como é que eu trago isso para o outro que está comigo e a gente constrói uma interação única, sabendo que a relação que eu tenho com a Bernadette nunca vai ser igual à relação que eu tenho com a Genilza, e assim vai. Então, dentro dessa fenomenologia das relações é que se constrói os contratos conscientes. Então, a ideia é trazer para todos os documentos legais essa abordagem relacional. E aí, mais uma vez, né, quando eu comecei a lecionar contratos conscientes, vinha muito essa ideia, então isso nasceu do direito de família, né, para lidar com questões íntimas. Não, o contrato consciente, ele nasce tanto a Kim quanto a Linda Alvarez, que são as duas advogadas que idealizaram a abordagem. A Linda era advogada de marcas e patentes, e os primeiros cases de contratos conscientes, um deles, inclusive, está no livro do Frederic Laloux, que eu não sei se vocês conhecem, Reinventando Organizações. Então, nasce de um lugar de conscious business. Então, não necessariamente para dentro de direito de família ou para questões mais íntimas, mais pessoais. Ele nasce do lugar dos negócios, entendendo que não existem organizações, não existem empresas, nada disso. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica, é um papel, e quem está por trás de tudo isso é gente, desde os sócios fundadores a todas as pessoas que estão operacionalizando aquilo. Então, eu volto esse olhar para essas relações e para essas pessoas que estão dando sustentação para essas empresas. Outra coisa, a gente falou já um pouco disso, vou passar mais rápido, né? Essa perspectiva também de que nós somos os paradigmas, então abre mão desses paradigmas externos, entender que cada um também tem um paradigma. A gente, como humanos, a gente se conecta nesses sentires, mas a forma com que eu sinto é única, é minha, a minha leitura de um mundo é única, essa bagagem vem para mim em qualquer coisa que eu faça. Isso vem do outro também, então a gente tem que ter esse olhar, né? Saber que a gente tem uma lente própria. Eu, Fernanda, eu vejo as coisas de uma determinada forma sempre, porque fui criada assim, porque eu sou filha do Douglas, da Diller, tenho uma irmã chamada Roberta, do Rafael, moro no Rio de Janeiro. Isso faz com que eu experiencie a vida de uma forma, e cada um de vocês experiencia de outra forma, né? Isso é muito importante para quando a gente está querendo trazer para o mundo jurídico, para documentos legais, esse olhar relacional. E aí eu gosto de trazer essa experiência que eu tive um pouquinho antes do... A Genilza tapa o olho, Genilza, já ouviu isso umas 500 vezes eu falando. Um pouquinho antes da pandemia, estava no Butão, quase fiquei lá. Cheguei aqui 3 dias depois, foi o lockdown. Lá já estava rolando, mas o Butão, não sei se vocês já ouviram falar do Butão, é um país bem pequenininho, fica entre Nepal, China e Índia. A gente começou aqui no nosso pré-papo falando da Rainha Elizabeth, que morreu, né? E falando de colonização, porque muito dentro dessa estrutura dos contratos conscientes está esse lugar dessa descolonização das relações, né? E o Butão é um dos pouquíssimos lugares no mundo que não sofreu nenhum processo de colonização. Então, eles preservam toda a cultura, sem influência externa. Continua sendo um país muito fechado, eles têm certo receio, né? Porque viram o que aconteceu com a China, com a Índia e com o próprio Nepal, com essa invasão. Então, não sei por que eles ficaram protegidos e permanecem assim. Eu fui para lá, eu sou uma pessoa muito curiosa, e isso vai me levando para lugares que nem eu imaginava que iria, mas o que eu fui fazer no Butão? Estudar a felicidade interna bruta. Então, eu fui fazer um estágio lá no governo do Butão, e aí passei 17 dias por lá.
E aí eu estava nessa cidade, Punakha, que é uma cidade que tem um templo budista tântrico. E no Butão inteiro, o falo representa prosperidade, abundância, mas nessa cidade especificamente é muito comum você ver um pênis tatuado em tudo quanto é lugar, pintado dentro das casas, objetos, fora das casas. E aí eu estava nesse lugar aqui, com essa parede amarela, sentada, tomando um café. Eu ia fazer um trekking, ia ficar 2 dias sem comunicação. Então, eu liguei para o meu filho, para o meu pai e para minha mãe. E meu pai, era carnaval, meu pai estava em Las Vegas. E a 12 horas de diferença de fuso, era à noite lá, meu pai estava numa boate, bebendo. Eu não sei se vocês conhecem Las Vegas, é uma cidade bem pitoresca. Então, ele estava fumando charuto, bebendo uísque, e tinha uns polidenses, umas moças seminuas rodando no polidense. E aí ele ficou mudo do outro lado, a gente fez uma chamada de vídeo. Ele ficou mudo do outro lado, porque ele estava indignado, queria saber onde eu estava, que eu disse que ia fazer uma peregrinação, que ia para um lugar de estudo, e tinha um pau atrás de você, que absurdo. E, quer dizer, ele estava chocado que eu estava de manhã tomando um café nesse lugar, mas ele que estava fumando charuto, bebendo uísque, com mulheres seminuas rodando ali, sabe-se lá o que estava acontecendo naquele ambiente, estava tudo certo. Né? Então, assim, eu gosto desse exemplo porque ele é bem drástico, né? Mas traz muito esse olhar que a gente tem. Então, e lá no Butão, não ter isso numa parede não é auspicioso. Então, para trazer riqueza, prosperidade, fartura, as famílias pintam isso dentro de casa e não tem problema nenhum fora, dentro. Nesse templo budista, especificamente, vem gente do mundo inteiro que tem problema de fertilidade, faz uma meditação, num pênis gigante de madeira que pesa não sei quantos quilos, então é normal. Agora, para o meu pai, era chocante eu estar num ambiente como esse, eu tive que explicar, e ele ficou tipo, tá, sei, sei entender. Assim como lá no Butão também tinha algo bem interessante que aconteceu, que eu vi muito lixo, principalmente na cidade que é a capital, que é bem pequenininha, o Butão tem 1 milhão de habitantes, mas era a capital. Eu falei, gente, que lixo é esse? O Butão é um país muito revolucionário, além da felicidade interna bruta, que daria um outro papo para a gente ficar conversando mais de 1 hora. Eles há mais de 30 anos não têm agrotóxico, lá é proibido fumar, o turista que fuma tem que levar uma autorização especial, a comida toda é orgânica, sazonal. E aí, com essa entrada do turismo, eles passaram a consumir, a ter à disposição alimentos que a natureza não recicla. Então, a embalagem para eles é algo que eles não compreendem. Então, você come um biscoito e joga a embalagem no chão. Porque está acostumado a comer uma banana, uma fruta, e aquilo vai para a compostagem. Então, tudo é tirado da natureza e volta para a natureza. Essa é a mentalidade deles. Né? Eu fui para lá no inverno, então você come pimenta e arroz. Lá não se mata animais. A carne que vem, ela vem importada da China ou da Índia, porque lá não se caça nenhum tipo de animal, nem para o consumo. É um país eminentemente vegetariano que quer consumir carne tem que importar. Então, tudo muito diferente, muito disruptivo da mentalidade que a gente tem. Então, eles têm esse lugar da natureza, do ciclo da natureza, enfim, e receber isso como o natural. Então, começaram a estranhar essa história das embalagens, e o governo está tendo que fazer todo um processo de educação para, olha, tem que botar no lixo, porque isso a terra não consome, porque isso é algo que a gente não sabe nem, é sintético, e ensinar o que é isso. Então, essa história também eu gosto de trazer para a gente entender, né? Um olhar mais colonizador, que faz um turismo como se o outro país fosse um zoológico, né? Aquela cultura fosse um zoológico, a gente porca, analfabeta, e coitados. Quando, na verdade, eu não sei aí nessa história quem é o coitado, porque eles não têm essa percepção, né? E tem uma estranheza de algo que você consome e que não pode ser absorvido por você. Então, esse lugar da gente ter essa lente, né? A consciência desse unconscious bias, dessa lente que todos nós temos, é muito importante quando a gente está lidando com relações e tendo essa perspectiva de querer que as pessoas se coloquem
né, nos documentos legais, nas gestões dos conflitos, tragam relações mais saudáveis para dentro das organizações. Então, passar aqui rápido também sobre essa dinâmica, né, que a gente já vê, tinha essa nomenclatura do mundo VUCA, a gente passa para o mundo BANI pós-pandemia, então, para quem gosta de nomes e nomenclaturas, eu trago isso aqui rapidamente, isso facilita todo o meu discurso sobre contratos conscientes, porque os contratos conscientes passam por uma dinâmica também de absorver as mudanças da vida. Então, a Fernanda, que está aqui hoje, não foi a mesma que conversou com a Bernadette no final do ano passado, quando a gente se conheceu. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. E aí, se eu estou num trabalho, numa sociedade, como é que eu trago isso para o outro? Como é que a gente comunica essas mudanças sem que isso impacte negativamente no negócio, sem que isso represente, de repente, eu ter que acabar com o negócio? Então, como a gente, dentro de um sistema organizacional, dá conta dessas mudanças? E acho que a pandemia trouxe isso muito claro para a gente. Que contrato, que organização pode prever que ia acontecer isso? Nós ficamos aí basicamente um ano tudo muito fechado, né? Depois de 2021, a coisa um pouco mais flexível, mas isso foi uma mudança drástica, né? Até a gente estar em Zoom, trabalho remoto. Eu ia para São Paulo de 15 em 15 dias fazer reunião. Hoje ainda é inconcebível pegar um avião para fazer uma reunião bate-volta em São Paulo, não faz o menor sentido mais. Então, há 2 anos atrás, isso era básico, né? Como não vai fazer um bate-volta em São Paulo? E isso trouxe essa realidade também de interdependência para a gente, né? Isso que a gente começou falando aqui, né? Sobre essa coisa sistêmica, tudo que eu faço impacta, a minha mínima decisão, né? A roupa que eu visto está impactando em tudo, então esse olhar, né? O sujeito comeu o morcego lá na China, se é que foi isso, eu perco o meu emprego aqui no Brasil. É assim que a vida é. A natureza se comporta dessa forma e a gente, como humano, se descolou desse lugar, né? Nos colocamos apartados da natureza como se fôssemos uma coisa fora disso, né? E colocamos o seu olhar extrativista para o mundo e também para as relações. Então, o que o outro pode trazer para mim? O que o outro pode me dar? Eu sinto que a pandemia trouxe um pouquinho mais, abriu um pouco mais esse olhar dessa interdependência, algo que antes da pandemia, pelo menos é o que eu percebo nos lugares que eu falo, era algo mais difícil de ser digerido. Acho que a pandemia deu essa percepção dessa interdependência. E aí, mais uma vez, trazendo esse contexto, né, já dos contratos conscientes, da onde surge, como surge, e em cima do que a gente trabalha, né? A gente trabalha com esse efeito paradigma, que a gente tem alguma possibilidade, né, de paralisia, então eu me apego ao velho, né, ao patriarcal, eu vou me segurar aqui para não fazer campanha política, porque o imbrochável está na cabeça, né? Eu fico velho, mas eu sou imbrochável. Ou você olha para a mudança, né? E aí, o que é essa mudança? Essa mudança, eu não sei o que está no futuro, a gente não tem como prever. Isso é impossível para nós, seres humanos, mas aonde eu posso, com um pouquinho de curiosidade, de abertura, construir algo novo que faça com que eu vá fluindo, né? Para esse novo contexto que está aparecendo. Nossa, né? Eu sou criança dos anos 80. Hoje, o que a gente tem, crio meu filho numa perspectiva tão diferente daquela que eu fui criada, né? As mulheres, a posição das mulheres, das minorias, são coisas que a gente sequer falava sobre isso, né? Sobre prazer feminino e tantas outras coisas. Então, assim, a gente está num lugar de mudança acelerada. Então, ou você fecha os olhos para isso, ou você abraça essa mudança e como eu vou lidar com isso, né? Os contratos conscientes, eles têm essa brincadeira, é o contrato, porque e o que é um contrato? Né? Um documento, é um papel, é um rígido, né? Eu trago para uma folha toda uma vida, uma relação, um sonho, um projeto. Um papel não dá conta disso, mas é o mecanismo que a gente tem, né? E, ao mesmo tempo, eu vou ampliar essa possibilidade desse documento, trazer um pouquinho mais de consciência e de presença. Então, o contrato consciente é exatamente a utilização
desse estado oscilatório, onde eu pego um pouco do velho e um pouco do novo, e vamos surfando nessa onda até a gente saber, até o dia que eu vá olhar no olho do outro, e a gente não vai precisar contratar mais nada aqui, vai ser, ó, já entendi tudo, pronto, acabou. Sem papel, sem documento, sem sequer falar. Trazendo aqui um pouquinho para vocês que até as instituições mais tradicionais reconhecem esse momento de mudança, né? Então, o próprio judiciário conclamando que a gente, como advogado, venha trazendo outras perspectivas de gestão de conflito, outras perspectivas para além do certo e do errado. Eu vou passar aqui batido, que acho que o público aqui não é de advogados, então vou trazer para vocês também as inovações jurídicas nesses últimos 2 anos, né? Assim, a gente tem uma primeira... Lá em 2010, a gente tem uma primeira resolução do Conselho Nacional de Justiça falando de autocomposição, de soluções alternativas de conflito, e a gente tem agora, de 2020 para cá, uma enxurrada aí de atos normativos possibilitando que a gente, como advogado, se utilize de outros mecanismos que a própria justiça vai reconhecer. Ainda que o que eu proponho aqui para vocês é um lugar... a justiça é maravilhosa, é fundamental ainda nos dias de hoje, mas eu tenho um mundo para além disso. Então, eu não preciso estar construindo documentos ou atuando como profissional de direito visando estar dentro de um poder judiciário. A ideia aqui é como a gente resolve os nossos problemas. Então, um olhar muito íntimo, né? Para aquilo mesmo, o que acontece comigo quando eu acordo e eu decido, vou à academia, não vou? Vou comer o quê? Esses pequenos conflitos internos, né? Depois, como é que a gente faz isso dentro de casa, com outro que a gente convive, com o vizinho. Então, trazer essas dinâmicas que são próprias nossas para a solução, inclusive, de questões maiores e mais complexas, né? Usar um lugar de uma criatividade para a gente gerir isso e abrir mão. Vocês que têm esse olhar para negócios, para empresas, sabem o quanto é danoso você propor uma ação na justiça. O tempo de um negócio não é o tempo do judiciário. Então, você colocar na mão do judiciário alguma demanda da sua empresa, isso pode representar ali na frente você simplesmente deixar de existir, deixar de empregar, enfim, deixar de produzir, porque são tempos diferentes, né? Isso aqui no Brasil é evidente, é claro, acho que eu não preciso nem parar para falar muito sobre isso com você, com vocês, mas isso também é uma máxima mundial, né? O tempo do judiciário é um outro tempo, nem sempre ele está a serviço dos negócios. Eu gosto também de trazer esse olhar, né? Porque muito se fala de tecnologia, a gente está aqui juntos por conta de uma tecnologia, mas eu não sinto, do fundo do meu coração, que é a tecnologia que é a grande virada de chave, é o lugar que vai trazer para a gente uma nova perspectiva de vida, possibilidades para a vida na Terra. Eu acho que isso é um lugar do agora e que daqui a 100 anos a gente não vai nem estar falando sobre isso, porque essa tecnologia toda que a gente vive é insustentável. É insustentável porque ela depende de algo que é finito, depende de metais pesados como o lítio. Daqui a pouco você acaba com o deserto do Atacama, os flamingos já estão morrendo lá por conta da extração, né, do lítio. Então, uma tecnologia, a tecnologia não é algo sustentável. Eu não vejo isso, acho que isso é um lugar do agora. Daqui a 100 anos, ninguém vai se falar mais nisso. Vai ser como foi o telefone, quando surgiu, que as pessoas achavam, se vocês pegarem historicamente, quando surgiu o telefone, foi algo também revolucionário, né? A chegada do telefone. Então, tinha um lugar, as pessoas vão parar de se falar, vão parar de se relacionar, isso é uma coisa... Enfim, o telefone também ficou datado, foi algo que foi revolucionário, então eu sinto que a grande questão, inclusive, que a tecnologia nos traz, é essa possibilidade de, com tudo isso tão tecnológico que a gente vive, ter mais tempo para olhar para o essencial, que são as relações. O que a gente ganhou foi mais tempo para tudo. Então, hoje, dentro de casa, você tem
tempo livre para absolutamente tudo, porque você não precisa mais cozinhar, você deixa a comida congelada, a televisão com controle remoto, o celular que faz tudo. Isso para quê? Para eu ficar mais ocioso, para eu comprar mais, para eu comer mais? Sinto que não. Acho que a grande benesse de todo esse movimento é a gente poder olhar para aquilo que é essencial na nossa vida. E acho que, mais uma vez, a pandemia me socorre nesse discurso, que são as relações. Porque o que sustentou muita gente, acho que a maioria de nós, foi essas relações. E quem teve que ficar trancado dentro de casa com relações que não estavam num bom lugar, sofreu muito. Então, acho que esse é o grande aprendizado, acho que aí está um lugar, sabe, para a gente se reconectar, e acho que a tecnologia está a serviço disso. Eu tenho mais tempo para quê? Para cuidar mais de mim, da minha relação comigo mesmo, da relação com o outro, porque é sobre isso a vida. O resto é tudo bobagem, né? E isso também serve, obviamente, para dentro das organizações. E aí a gente vem esse lugar, né, de como é que eu faço isso. Então não adianta ter 1000 formações e tá com meu currículo lá, meu currículo Lattes maravilhoso, registrado, se eu não estou conectada com aquilo que é único meu. Então, quais são as minhas habilidades, as nossas habilidades para lidar com tudo isso? Definitivamente não são aprendidas na escola, mas são aprendidas na vida. Não na escola, do jeito que a escola, né, do jeito que o ensino hoje é estruturado também de forma prussiana, né? As crianças usam uniforme, o professor está no tablado e fica todo mundo sentado. Ainda vivemos uma realidade de um currículo baseado em prova, né? Isso desde do ensino fundamental até a universidade. Então, mais uma vez, para lidar com as mudanças que a gente está atravessando, eu sinto que se conectar com o que a gente chama, né, o mundo chama de soft skills, high skills, que seriam essas habilidades inatas de cada um, né, para além daquilo que eu aprendo, que coloco no meu currículo, isso me coloca numa régua, mas fala muito pouco sobre quem eu sou. E, mais uma vez, os contratos conscientes não estão interessados em quem você é, de onde você veio, mas quem é, como é que essa pessoa se manifesta, como é que ela cuida daquilo que ela está sentindo, né? É isso que vai para dentro desse documento legal, é com essa matéria que a gente vai lidar. Pouco me interessa se você é o sócio investidor ou se você está entrando só com trabalho porque você não tem um centavo, né? A partir do momento que vocês se conectaram para um propósito de fazer algo, vocês são iguais. Eu dependo de você, você depende de mim. Senão, por que você investiria seu dinheiro em mim? Né? A mesma coisa o ambiente de trabalho, né? A gente vive ainda uma mentalidade sistêmica, né, de escravidão. E eu não falo de escravidão de agora, aqui do Brasil, eu falo de escravidão lá 2.000, 3.000, 4.000 anos, desde que a gente implementou 10.000 anos, essa dinâmica do patriarcado, né, que vem sendo construída na virada do Neolítico para o Paleolítico, lá atrás, há mais de 12, 10.000 anos atrás. Então, onde eu subjugo o outro, começa um processo de escravidão, eu, como patrão, sinto que o meu empregado é um mal necessário, o meu empregado acha que eu estou sempre ali para fazer algum mal a ele, que não o considero. Essa dinâmica está embutida inconscientemente nas relações de trabalho, na legislação, enfim. É raro você vê um processo equilibrado nas dinâmicas de trabalho. Tem sempre um lugar do senhor de engenho e do escravo. Bom, e aqui, aterrando um pouquinho mais para os contratos conscientes, o que é um contrato, né? Um contrato, é uma relação tão importante que eu tenho na minha vida que eu preciso colocá-la no papel, preciso dar conhecimento para terceiros dessa dinâmica. Então, a ideia é a gente voltar para essa relação que está construindo esse documento legal. E isso não significa que a gente não vai dar conta da lei, das bordas legais. Sim, elas existem, elas estão aqui, a gente vive no mundo real, então a ideia não é pregar algo que a gente não possa trazer para o dia a dia, mas ela não é o centro daquilo que eu estou fazendo. Ela é colocada, né, as regras são colocadas a serviço da relação, né, e não ao contrário. Um papel, se fosse assim,
a gente tinha um contrato, ele nunca era questionado no judiciário. Está escrito, eu assinei, tem 2 testemunhas, está tudo certo aqui. E não é essa a dinâmica que a gente vê, né? O que a gente vê é um lugar de inconsciência para todos os pactos que a gente faz. Eu não sei quem aqui já foi casado, se foi casado, se passou pelo ritual lá com o padre, fazer o casamento religioso com o civil, mas ali você anuiu, por exemplo, um pacto de fidelidade, onde raríssimas vezes eu vi alguém conversar sobre fidelidade com seu companheiro. O que é fidelidade para você? Porque para mim é uma coisa, para você é outra. Por quê? Porque a minha lente é diferente da sua. O que é casamento para você? O que é namoro? E assim vai. Então a gente vai assumindo uma série de conceitos como se eles fossem óbvios. Ah, o que é um casamento? Não sei. Posso morar junto, posso morar separado, quarto separado, cama separada. Eu posso. A justiça já está reconhecendo o trisal. Então, quer dizer, o que é estar casado? O que é fidelidade para você? A gente vai assumindo essas relações, essas realidades, como se elas fossem óbvias. Então, o que é ter um sócio para você? Ah, ter um sócio é um cara que vai fazer tudo comigo. A gente tiver que lavar banheiro nesse primeiro momento da empresa, a gente está junto. Só que não. O outro está com dinheiro, quer botar ali um pouco de dinheiro, mas ele é um negócio que ele saiu do emprego dele, quer ter mais liberdade, não quer trabalhar todos os dias. Opa, já caiu por terra aquilo que para mim é sócio, que para o outro é. Então, a gente precisa conversar sobre cada um desses conceitos, porque o óbvio não existe. O óbvio é só meu, não é do outro. Aí, trazendo um contorno legal, porque o contrato consciente, a gente, além de ter uma linguagem, a gente se socorre de uma linguagem também que faça sentido para as pessoas, porque não tem nada mais... Para mim é humilhante, também como profissional e como pessoa, pegar um documento escrito na minha língua que eu não posso entender. E isso não tem nada a ver com o meu grau de letramento. Porque se você dá um contrato para alguém na Academia Brasileira de Letras, vai ter dificuldade de ler. Então, o problema, inclusive para mim, que sou advogada, e para quantas vezes nós advogados, o que está escrito aqui? Opa, peraí, vamos parar, vamos ler de novo. Então, não é sobre o grau de letramento, né, que define o que é você ler alguma coisa, um papel está escrito, essa compreensão, ela emana uma ação. Se eu não consigo compreender, eu não consigo agir. Aí começam as disrupturas, né? Eu não cumpro o acordo, eu não consigo saber o que está escrito ali. Então, o plano de ação ele cai por terra a partir do momento que eu não consigo compreender o documento. Então, a gente se vale nos contratos conscientes de uma técnica chamada linguagem simples. É um movimento ainda incipiente aqui no Brasil. A gente tem aqui no Brasil a Heloísa Fischer, uma querida mentora que tem um projeto chamado Comunica Simples, tem feito um trabalho incrível com instituições governamentais nesse lugar de simplificar a linguagem governamental, que vem da onde? Da linguagem jurídica, né? Então, assim, um trabalho incrível que ela faz. Fora do Brasil, a gente já tem um movimento um pouco... Isso dentro da universidade, dentro do mundo jurídico, é totalmente incipiente, inclusive olhado assim, de forma bem desconfiada, como se um dos papéis do advogado fosse ser tradutor de documento. Não é. Eu não sou tradutora de documento. Né? Isso é um papel menor, é um papel de uma reserva de mercado, de um lugar de poder que não faz o menor sentido. Né? Eu quero que o meu cliente venha me procurar quando ele realmente tem uma questão, e não para entender um documento escrito na língua materna nossa. Então, nos Estados Unidos, esse movimento ganhou força, muito no governo Clinton, o Al Gore, quando trouxe todo o sistema do governo para a internet, ele trouxe a linguagem simples, plain language, como algo fundamental, como um direito relacionado à dignidade humana. O primeiro grande case de linguagem simples é um case do Citibank, que tomou uma condenação enorme num contrato de seguro, e aí se utilizou da linguagem simples para reformular os seus contratos. Isso nos anos de 1975, eu estava nascendo. É o primeiro grande case de jurídico, né, com utilização de plain language. Nascia aí já um embrião dos contratos conscientes. Na Inglaterra tem um movimento anterior, capitaneado pelos magistrados nos anos 60,
também tem uma organização chamada Clarity Language, também trazendo essa linguagem simples para o jurídico, entendendo que é muito poderoso, né, muito empoderador mesmo das pessoas eu poder ler quais são os meus direitos e entender. Né? A gente está na Semana de Independência do Brasil e quais são as pessoas que têm capacidade de abrir o texto constitucional e ler. E o que é um texto constitucional? É o nosso contrato consciente de nação. E a gente não tem capacidade de ler, porque não compreende o que está escrito. E com toda razão, porque eu não preciso trazer para o texto ser importante, trazer uma linguagem que não é acessível. E não é acessível, e aí completando o raciocínio, trazendo para você isso, não é acessível, mais uma vez, pelo grau de letramento, mas é porque o nosso corpo ele é feito fisiologicamente para gastar menos energia. Se eu tenho um parágrafo com mais de 3 linhas, palavras proparoxítonas, voz passiva, tudo isso, o meu cérebro lê, vou gastar muita energia, passa direto. Nenhum de nós, numa frase, lê todas as palavras. A gente lê o nosso olho, né? Isso é comprovado, isso é neurociência que diz, é linguística que diz. Né? Então, essa dinâmica de escrever difícil, da forma com que o jurídico se coloca, é feita justamente para trazer não vou ler. O meu corpo faz isso. Ele quer armazenar energia, isso demanda um custo de processamento muito maior do que uma frase mais simples, com palavras mais curtas. Aí sim, eu vou ler, vou compreender e vou fazer a ação que está me pedindo. Né? Então, a gente tem que, quando você está fazendo essa estrutura do contrato consciente, a gente está nessa percepção. Bernadette, toma conta do tempo aí. Eu vou Bom, o tempo você já foi embora, né? Ai, meu Deus do céu. Vocês têm mais 10 minutinhos para eu encerrar aqui, só para vocês. Vocês concordam, gente, com mais 10 minutos? Ninguém falou nada e eu estou aqui só... Porque eu acho que está todo mundo bem interessado, né? Você está trazendo várias coisas que a gente está refletindo aqui, né? Que bom. Vou tomar isso como verdade. Hein? E aí, enfim, qual é a ideia, né, da gente colocar nesse documento? Algo que faça sentido para mim e para você. Claro, se eu sou um membro da Academia Brasileira de Letras, falo num português, né, super rebuscado, estou fazendo um contrato com outro colega meu da Academia Brasileira de Letras que está nesse mesmo lugar, está tudo certo a gente falar da Tavênia, outro sim, e assim a gente vai. Mas se sou eu e você, e a gente, nossa, é amigo de infância, tem um jeito de falar que é nosso, que é próprio, a gente quer uma coisa mais intimista, qual é o problema de trazer isso para o documento legal? Se o que eu quero não é dar sustentação para essa relação, se eu estou fazendo algo que eu quero colocar no contrato, minimamente eu estou pensando em algo de médio e longo prazo. Eu não estou pensando em algo imediatista. Né? Então, quando a gente pensa em organização, mais ainda. Né? Se a gente for olhar a estatística de por que as empresas não prosperam, é crise econômica? Não. O maior índice de fechamento de empresa é questão relacional entre sócios. Está aí no Sebrae, inúmeras pesquisas, não é só no Brasil, não, é no Brasil e fora. Então, a questão não é econômica, a questão... tem outra... falta de planejamento, de conhecimento, tudo isso é válido. E a gente, mais uma vez, né, o contrato consciente, ele traz esse lugar, esse ancoramento de que, para eu entrar num negócio, você sabe realmente o que é isso que você está fazendo? Sabe? O que demanda você ser sócio de um restaurante? É diferente de você ser sócio de um escritório de advocacia. Né? Que habilidades você tem, o que você está trazendo para a sociedade e o que você não está trazendo. Porque o que você não está trazendo, a gente precisa mapear, eu e você, porque a gente vai ter que trazer de alguma forma. E isso traz clareza para as trocas e para a expectativa. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa péssima com números, planilha. Então, assim, eu, né, como advogada, tenho que gerir meu próprio escritório. Eu tenho que ter alguém, porque, sabe, precisa de recibo, não precisa, paga na pessoa. Eu sou essa pessoa, não ligo. Não, depois que o cliente é meu, eu não quero saber do desenrolar, eu vou para outro lugar. Eu preciso de alguém para olhar para isso. Né? Então, é um lugar de autoconhecimento. Então, quais são as minhas fraquezas e as minhas habilidades? O que eu estou levando para isso? Tudo isso, né? E esse lugar da construção dos contratos conscientes, a gente, como advogada, a gente sai de uma
eu vou parar aqui, porque eu quero falar sobre isso também com vocês. A gente sai de um lugar de ditar regra e o cliente de um lugar de passividade, porque ele constrói o contrato com a gente. Então, não existe um lugar onde o cliente chega para mim e fala, Fernanda, eu queria um contrato societário, eu volto daqui a 10 dias, um mês, o que quer que seja, com um documento pronto e ele vai assinar porque ele confia em mim. É um processo, não é uma terapia, mas é um processo terapêutico, porque o cliente senta comigo na mesa, senta com os sócios, com todos os atores daquela cena, que são importantes para aquele documento, e a gente vai construir isso junto, em sessões, em que a gente vai estabelecer quais são as dinâmicas de trabalho dessas sessões. E, no final, é claro que o meu trabalho como advogada é trazer, né, essa roupagem, levar isso efetivamente para o papel, mas respeitando o que os clientes trouxeram, né, como perspectiva de vida deles, e trazendo também a linguagem jurídica, né, o limite jurídico, a serviço dessa relação, de forma com que as pessoas envolvidas no documento possam entender. Eu quero só aqui trazer para vocês, porque Contratos Conscientes é uma marca registrada no Brasil por mim, lá fora pela Kim, pela Linda, então a gente tem uma dinâmica de ensino, de contratos conscientes, enfim, que a gente respeita, mas outras formas, né, de trabalhar a mesma dinâmica, não exatamente a mesma, mas esse mesmo mindset a gente pode ver com outros nomes, que são esses que eu trouxe aqui para vocês. Eu quero... Então, assim, fazendo um resumo, a gente vai ter valores, necessidades individuais, dinâmica relacional, comunicação, como é que a gente se comunica nessa relação, tomada de decisão, cláusula de gestão de conflitos customizada. Então, eu vou para além de mediação e arbitragem. Como é que esse grupo de pessoas, essas pessoas, elas gostariam de autogerir seus conflitos, e tem a base legal. Eu vou mostrar aqui para vocês um contratinho, se vocês querem ver, um documento. Ainda estou nos meus 10 minutos, só que agora nervosa com o tempo. A gente se socorre também de outros profissionais para a construção de contratos conscientes. Então, por exemplo, eu tenho na minha equipe um design, eu tenho uma comunicóloga, porque a gente entende que eu, como advogada, também tenho uma lente. Além de eu ser Fernanda, eu sou advogada. E aí, para a gente poder estar a serviço dessas relações, ter outras pessoas, e muitas vezes até meu filho entra na dança, dependendo do documento, eu falo, João, ele tem 15 anos, né? Está no ensino médio agora, e eu dou para ele, você consegue compreender? E aí ele vai me marcando de amarelo. Aqui em casa todo mundo já sabe que muitas vezes eu trabalho, depois da pandemia, eu trabalho muitos dias em casa. Então, volta e meia ele entra na dança. E aí é isso, sabe? O trabalho fica divertido, fica gostoso e traz essa leveza para esse documento. Eu vou trazer para vocês. No site sustentandoalosreais.com, eu tenho alguns cases, a gente conta, mas eu trouxe aqui, vou passar rápido, porque esse é um contrato que eu gosto de mostrar, a Helena me facultou mostrar esse contrato, isso já foi objeto de reportagem, então posso mostrar aqui para vocês. A Helena é prestadora de serviço, ela é design gráfica, e esse documento que vocês estão vendo é o contrato dela de prestação de serviço, onde a Helena, aqui, tem a foto dela, em vez de ter contratante, contratada, aqui a Helena está contando a história de quem é essa contratada, de quem você está contratando, né, que serviço ela oferece, entendendo mais uma vez, né, que quando eu estou contratando alguém e alguém está aceitando, né, e eu estou aceitando ser contratada por alguém, existe um lugar de troca expectativa de ambos os lugares. Então, a gente também que está prestando um serviço também tem expectativa em cima do cliente, então a gente trouxe isso para cá. Canais de comunicação, então é muito importante para cuidar de relação a gente pensar em comunicação, né? Como eu estruturo hoje em dia, né, a gente com WhatsApp, Zoom, e-mail, rede social, todas as redes sociais, você parece que está 24 horas disponível, só que não, né? Então, é muito importante, porque o outro que está com a sua demanda pode entender isso de forma errada. Então, sempre na dinâmica dos contratos conscientes, a gente cuida dos canais de comunicação, porque essa é a forma com que a gente se expressa para o outro. Então, não só cuidado com a palavra, no sentido de entender como é que essas pessoas gostam de se comunicar em termos de palavra, tem gente que é mais quente, mais gestual, então deixar isso claro para o outro é muito importante também.
dentro das relações, mas também em termos de canais, como que a gente se fala, como a gente não se fala, quando estou disponível. Aqui tem um lugar de uma cláusula, claro que isso é um contrato de prestação de serviço, né? Ela entrega isso para o cliente dela, então ele está pré-pronto, mas ela traz um lugar de como ela gostaria de lidar com os momentos desafiadores, então, não é só cuidar de dinheiro na hora de rescindir um contrato, né? Mas tem uma relação. Amanhã, hoje você tá rescindido aqui, amanhã você encontra alguém que conheceu aquela pessoa, que referência é isso, né? O mundo é todo relacional. Então, vamos cuidar também desse momento que eu entendo que você não é mais necessário na minha vida, que eu não quero mais o seu serviço. Então, a Helena traz aqui a cláusula customizada de gestão de conflito dela, e, enfim. E é isso, queria trazer para vocês um pouquinho dos contratos conscientes, mostrando, inclusive, rapidamente um contrato básico, né, que é um contrato de prestação de serviço. Vou interromper aqui para saber de vocês o que vocês acharam, se fez sentido, se não fez, se tem alguma dúvida. Enfim, respeitando também o tempo de vocês, quem quiser ir, né? Logo no início, você falou duas palavras que eu pensei assim, tem tudo a ver, né, com o que a gente vem trabalhando no Pássaro, a questão da consciência e do estar presente. Se eu não estou consciente das minhas necessidades, das minhas expectativas e das necessidades e da expectativa do outro, não vai rolar, né? Porque lá na frente vai ter essa mudança. Eu achei bem interessante essa tua fala. E também você falou uma palavra relacionada à dignidade, né? E é isso uma das coisas que a gente vê muito quando a gente fala em contrato padrão, vamos dizer assim, é que eu tenho uma situação de poder que normalmente eu não tenho a dignidade dos dois ali retratadas, né? Cuidada, né? Eu tenho alguém, uma empresa e o cliente. Como é que é a dignidade em relação a esse cliente, né? Sobretudo se esse cliente é pessoa física, então a empresa ainda é mais forte. A gente tem, né, cases, eu estou indo agora, daqui a 2 semanas, a gente tem um congresso nosso, não um congresso, na verdade é um retiro, né, porque congresso é um negócio muito chato. A gente vai fazer um retiro de advogados integrativos e que trabalham com contratos conscientes, e vai ser em Cape Town, na África do Sul. E a gente tem um super colega lá, que é o Rob Roy, que foi um cara que acho que colocou em outro degrau a questão imagética dos contratos, essa possibilidade de eu ir para além da letra, e ele hoje tem um escritório de advocacia especializado em contratos conscientes feitos a partir apenas de histórias em quadrinhos, de novelas. Ganhou alguns prêmios, solucionou algumas questões sociais, né, de trabalhadores iletrados que eram obrigados a assinar um documento que sequer sabiam o que estava escrito. Olha que lugar. E, claro, isso é um caso extremo, mas vale para o outro lado também. Quando você, né, que já está traduzindo um livro, que está aí, senhora de si, pega um documento e fala, meu Deus do céu, o que está escrito? Sabe? Por quê? Tem medo daquilo, sabe? Se sente ameaçada por um papel. Eu fico realmente me questionando que lugar é esse que a gente se colocou como profissional de direito de reproduzir isso. Porque alguém fez isso lá atrás, lá 200, 300, 400 anos, e a gente vai só reproduzindo essa mesma coisa sem se questionar, né? Então, esse lugar de autoconhecimento é fundamental, né? E é claro, às vezes as pessoas perguntam, mas tem cliente que não... A gente, como profissional também, vai até onde o cliente tem abertura para ir, né? Então, são pequenos, grandes passos, né? Eu não posso impor também o lugar. Às vezes, a gente, como profissional, está enxergando algo, isso aqui está mal alinhado, mas se as pessoas estão sentindo que está alinhado, que está bom para eles, ok. E é interessante, porque depois tem um movimento. Será que você pode nos ajudar a refazer isso aqui? Porque a ideia também é que o cliente, quando tem um contrato que ele consegue ler, entender que ele construiu, que ele tem intimidade, que ele possa rever algumas determinadas cláusulas. Porque isso não tem nada de legal nisso. Muito pelo contrário.
Então, trazer para o contrato essa mutabilidade da vida também. Bom, Deixa eu fazer uma a pergunta, gente Fernanda. tem... Eu vou Ai. propor que a gente fique mais 10 minutos e aí vou abrir para as perguntas, né? Vai, Deixa eu Kátia, fazer você uma que levantou a pergunta. mão. Sim, sim. Já aconteceu alguma vez? Bom, primeiro, muito obrigada. Assim, incrível a sua fala, todas as suas falas, para além da jurídica, que é esse sistema mesmo, um absoluto alinhamento com a forma como a gente faz e vê negócios. E já aconteceu, porque assim, você faz um convite, né, para a pessoa que te procura para construir um contrato de um novo negócio com um sócio, para ela olhar questões que eventualmente ela não tinha olhado quando ela pensou no negócio. Né? E é um convite que a gente também faz, né? O cara tem a intenção de montar um novo negócio, ele já empreendeu, mas ele não tem muito claro que propósito é aquele, e quando você convida ele para olhar a biografia dele, o propósito, ele começa a repensar como é que ele vai levar isso para o mundo. E aí, quando você faz um convite parecido com esse, na hora de construir um contrato, já te aconteceu de alguém de voltar atrás e falar, não, isso não é mesmo o que eu quero fazer da minha vida, ou não é com essa pessoa que eu quero fazer. Então, eu nem vou estabelecer esse contrato. Porque você faz um convite para olhar para algo que não é comum em hipótese alguma. E se o cara fizer terapia, eventualmente ele olha para isso. Mas o advogado não faz esse convite em geral, né, Fernanda? Então, isso num primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar com contratos conscientes, né, e mais uma vez, né, tem um lugar também do advogado, de ter um autocuidado, de entender também que a gente vai percorrer lugares que a gente também não percorria. Então, obviamente, a gente, quando faz essa formação, a gente tem um compromisso de uma dinâmica de uma responsabilidade como essa, mas isso já aconteceu algumas vezes. A primeira vez que aconteceu, eu fiquei bem assustada, porque eu me senti tipo uma bruxa, né? Essa história foi matéria do Valor Econômico, inclusive, era um restaurante, 3 amigos, e aí, quando a gente fez um alinhamento, foi fazendo, né, onde cada um está trazendo as expectativas, eles eram amigos de infância, se adoravam, gostavam de comida natural, iam abrir um restaurante vegano, tudo certo, ponto no Leblon, dinheiro. Só que quando a gente foi fazendo esse alinhamento, eles estavam vendo que eles queriam coisas muito distintas. E que, mais ainda, o maior cuidado que a gente precisa nessa relação, eles eram amigos. Então, eu tô acrescentando mais um papel que eu já tenho na sua vida. Eu sou sua amiga. E agora eu sou sua amiga e sua sócia. Então, a opção de não seguir com o negócio foi a opção pela amizade, sabendo que aquele esforço de abrir um restaurante ia demandar tanto deles que talvez eles ali na frente não fossem Rompesse algo que era. complementar o lugar de amizade. E aí, no primeiro momento, eu fiquei muito assustada, e depois eles vieram me procurar no final do percurso com essa decisão. A gente faz sessões, faz intervalos, tem dever de casa, né? Reflexões que eles têm que trazer sobre esse papel da sociedade, do negócio, principalmente. A gente atua muito com quem trabalha com business plan, que aí vem a realidade do que é o negócio. Não é só ter dinheiro, né, e ter disposição, tem muita coisa em cima disso. E eles vieram me agradecer. E aí isso virou essa matéria do valor econômico, enfim. E aí, depois disso, outras vezes já aconteceram. E às vezes não, às vezes também tem um desalinhamento enorme, mas só de ter isso mapeado, isso dá espaço para que atitude, que plano de ação eu vou adotar dentro dessa empresa para dar conta disso que a gente não dá. Quando eu estou no cego, sem a consciência, aí é que a gente vai tomando caixote. Agora, se eu sei, sabe, que nós duas é que vamos ser as prestadoras de serviço, mas que a gente não dá conta do administrativo, não dá conta... Tá, eu já tenho que começar botando isso no meu business plan, eu tenho que ter um gerente, eu tenho que ter isso, entendeu? Então, assim, é um processo bonito de ver. No primeiro momento foi muito assustador, a primeira vez que aconteceu. Mas depois eu acolhi isso e me senti fazendo uma gestão, uma prevenção de demandas judiciais, um lugar de colocar as relações numa posição harmônica, porque seriam amigos, deixariam de se falar, aí um caso deixa de chamar o fulano porque esse cara não vai estar. Olha quanta cadeia que você previne simplesmente sentando e conversando. Então, agora tendo conversa de adulto, né? Porque a gente, quando procura um sócio, ou vai abrir um negócio, ou vai casar,
ou até mesmo quando está diante de um cliente, numa prestação de serviço, a gente está apaixonado. Ai, é a melhor pessoa da vida, a gente projeta todo o nosso melhor no outro. E não consegue enxergar que, assim como a gente, o outro também tem almoxarifado, tem coisa vencida, sabe? E aí esse lugar, sabe? De poder se olhar como um supermercado e que tem lá um montinho de coisa que estão podrinhas e minhas e suas, e vamos assumir isso. Aí, quando a gente assume isso, aí fica mais Entre meu fácil. e no seu que o negócio se consolida, né? Eu sempre tenho dito, se não tem CNPJ, sem CPF. Então, assim, quem é esse CPF que está vindo para esse CNPJ? Não é esse junto? Eu pouco me importo. Às vezes as pessoas vêm com um negócio todo pronto, às vezes eu não quero nem saber qual é o negócio, eu vou descobrindo o negócio no curso, porque não me interessa. Eu quero saber como é que está aqui essa relação de vocês dois, como é que vocês estão se comunicando. E aí a gente Bom, vai. temos mais 2 perguntas aqui, 2 mãozinhas levantadas. Tem a Fernanda, sua xará, Fernanda, e depois a Juliana. Eu acho que a Juliana levantou primeiro, vou dar prioridade para ela. Eu não estou vendo a Juliana. Eu estou de câmera fechada. Tá. Fernanda, primeiro, parabéns, assim, foi uma delícia te escutar. Eu tenho uma dúvida. Você contou dessa parte que vocês fazem os contratos conscientes, né? Na largada, as pessoas te procuram para isso. Mas eu fiquei curiosa aqui de saber se já chegou em você pessoas que já estão com um contrato firmado e te buscam assim um pouco no lugar já do conflito formado, né? Até como acho que você veste bem o papel da mediadora. E assim, como é que ficam essas questões quando você bem nomeou, né, que a gente está na era da transição. E aí, quando você já aconteceu isso com você, se você já recebeu esses contratos firmados, e como é que o contrato consciente até pode cuidar desse futuro que aí já saiu desse momento onde está, né, tá tudo sendo construído. Então, só para ter um pouco dessa visão do contrato consciente já num conflito existente. Eu já peguei, tem inclusive lá, como eu falei no site, no Sustentando os Reais, tem um case, também foram um dos meus primeiros, foram 2 sócias, estavam rompendo e estava entrando uma terceira. E aí, como a gente também dá conta dessa ruptura, para que seja não seja um lugar de ruptura relacional, claro que tem dor, e a gente aqui, eu não sou terapeuta, então o objetivo não é o cuidar dessa ferida, mas dizer, ela existe, está tudo certo, tem um luto disso aí, tem que ser vivido, e vamos fazer algo que respeite os dois. Era um momento de mudança, uma das sócias, que era uma empresa de bijuteria, e a sócia desenhista, que era a parte criativa, estava indo para fora do país e não interessava a ela continuar na empresa. E isso foi, um primeiro momento, um caos para outra sócia que era investidora e que trabalhava com a parte administrativa financeira. Então, eu peguei nesse momento a sócia que não tinha o business na mão, querendo de alguma forma amarrar em alguma cláusula a outra que queria sair. Aí, olha que loucura, né? Porque a gente faz isso, né? No medo, sem ter alternativa. Então, a ideia foi escutar quais eram as necessidades de cada uma, fazer uma se ouvir, entender, aí depois desenhar quais eram as necessidades do negócio e se abrir para aquilo que vinha. No meio do percurso apareceu alguém que estava querendo entrar, que vinha com essa habilidade do desenho e tal. Então, a gente fez esses 2 cenários da empresa. O que precisa, assim, que eu sinto, algumas coisas, né? Eu gosto de dizer que o contrato consciente é um longo caminho curto. Então, no primeiro momento, parece que aquilo não vai ter solução. Eu, como cliente, não quero estar nesse papel porque eu procurei um advogado que eu quero que ele me diga qual é a solução. Para mim, como advogada, eu não quero ocupar esse papel de salvadora, eu não sou papai e mamãe de ninguém. O problema é seu. Eu estou aqui apenas para dar esse colchão legal, uma perspectiva de escuta. Então, eu também saio do meu papel de dizer, ó, faz isso, faz aquilo, separa aqui, não sei o quê, tem essa cláusula aqui que você amarra ela ali, condena, não paga. Porque é isso, 2 pessoas em virar as costas, trabalharam juntas durante 15 anos numa empresa, tiveram toda uma história, nunca mais iam se falar, iam se odiar. E a serviço de que está isso? Sabe? Então,
a ideia é essa sempre. Então, trazer todo mundo para um papel que a gente não está habituado. Então, gera desconforto, dá vontade de desistir, de procurar, às vezes, um advogado tradicional, mas depois, no final, aquilo dá um respiro. Esse case está contado lá, elas seguem amigas, a que foi para fora segue lá fora, abriu o negócio dela lá fora, e ano passado, uma foi visitar a outra, a que mora aqui foi visitar ela lá. Então, assim, sabe, passou um tempo, eu fiquei chateada, o negócio depois rolou, a gente deu conta e pronto, sabe? Então, sim, é super possível. Agora mesmo, estou com um cliente que é isso, é ingresso de outro sócio, saída de um, isso é muito comum. Fernanda, Orlando? Obrigada. Nada. Oi, Espero ter respondido a sua pergunta também, né? Respondeu. Fernanda, só te colocando como que eu cheguei aqui. Eu também me identifico muito com a tua história, assim, faz 20 anos que eu sou formada, mas eu sempre trabalhei na área trabalhista. E, num primeiro momento, sempre vim buscando direitos de empregados, num segundo momento, empregadores, e até que eu cheguei em um momento assim, chega, eu vou atender os dois, porque eu não me conformo com essa rixa de que um é empregado, essa briga, né? Sempre em lados opostos, os dois estão juntos, né? E com a pandemia, pela primeira vez, eu consegui perceber que eles podem sentar para conversar. Acho que os dois lados conseguiram perceber isso, porque no momento que todos tiveram que parar, não sendo por culpa do empregador e nem por culpa do empregado, mas por conta de um vírus, né? E o empregado começou a enxergar que aquele empregador não ia ter condições de pagar o salário dele porque fechou o estabelecimento. Então aí, e essa minha inquietude só aumentou. E eu comecei a procurar dentro da advocacia trabalhista alguma oportunidade assim diferente e fui atrás de mediação, fiz curso de mediação, fiz curso. Cheguei ao contrato consciente numa aula de mediação, não sei se você conhece a Dulce Nascimento. Sim. Isso, ela largou lá, eu estava perguntando uma coisa para ela, disse, Fernanda, tu tem que olhar contratos conscientes. Para que eu fui atrás de você, fui, vi tudo, os teus vídeos, áudios, conhecia você, e por causa de uma publicação sua, que eu entrei hoje nessa... falou no Instagram, agora estou olhando o seu nome. Falei, isso. Estou com a intenção de fazer seu curso, inclusive. Mas, contextualizando, eu queria ver contigo o que você vê em relação a esse contrato consciente nas relações de trabalho, porque a gente vê que o mundo seletista está muito menor, né? Tem outras formas de trabalho que a CLT não vai mais resguardar, né? Que o Estado não está comportando, né? E aí que vem os contratos com esses prestadores de serviços. Além disso, vem aí uma geração Y, Z, essa nova geração, que eles não estão mais tão preocupados, eles não querem aquela rotina de horário. Então, eu consigo enxergar, não sei se é muito utópico isso, realmente trazer isso para a relação de trabalho. Tu já teve algum contato com contratos conscientes numa relação de trabalho de prestador de serviços? Super, Fernanda. Essa é uma discussão, assim, no Brasil, bem complexa, né? Porque a gente tem uma CLT que engessa bastante. Eu respeito muito o lugar da CLT, acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar nas relações de trabalho, mas sinto também que ela não dá conta, justamente porque não olha o indivíduo como alguém na sua individualidade, na sua autenticidade. Isso cada vez mais está sendo necessário, né? Então, se eu começo a pensar nas relações de trabalho que não são enquadradas como hipossuficiente, aí o céu é o limite em termos de contratos conscientes, maravilhoso, né? Que tem lá um teto da justiça do trabalho, não é a minha área, né? Mas acima de 13 mil, 14 mil reais. Abaixo disso, eu tenho regras bem rígidas, mas eu já fiz um trabalho, por exemplo, com uma fazenda também, a gente fez até uma matéria que está, acho que no meu LinkedIn, ou no site, no jornal, saiu no Jornal Dia, no Hotel Fazenda, onde a gente tinha trabalhadores que ganhavam no máximo R$3.500. E, claro, estavam todos acobertados pela CLT, mas a gente parou para sentar com eles, primeiro trazer quais as expectativas desse empregador, quem ele era, o propósito, o que era feito ali, o que ele esperava desse empregado, para além das suas tarefas. Porque sempre tem essa expectativa para além disso, sabe? As pessoas não são um robô, não são uma máquina.
E aí sentar para conversar sobre isso e trazer também, entender um pouquinho o que essa pessoa está buscando com esse trabalho. Porque, claro, a gente tem um lugar assim para pagar conta, é a dignidade mínima, mas eu também tenho meus sonhos, que às vezes você está pensando em fazer um plano de carreira dentro da empresa, e aí o sujeito não está querendo sair da contabilidade para ser o gerentão, ele quer ir para a cozinha, porque ele quer fazer um curso de culinária, e, enfim, entender um pouco quem são essas pessoas, ter esse olhar. Então, assim, é um hotel pequeno para o grande, assim, muito exclusivo, que tem um olhar muito diferenciado para o público que recebe e também para os seus funcionários, entendendo que esse cara que ele contrata é quem faz a experiência do cliente dele acontecer. Então, eu tenho que ter um olhar para esse funcionário muito cuidadoso e acolhedor. Então, a gente pode fazer. Então, dentro dos limites legais, sem desrespeitar as regras trabalhistas, principalmente para esse público, né, que eu tenho uma legislação muito rígida, a gente vai abordar, sim, essa questão relacional de forma profunda e mais acolhedora. Mas é um caminho. Na questão trabalhista aqui no Brasil, é um caminho porque longo, né, a ser percorrido, porque a gente tem muita rigidez, né? Então, muito medo do empregador de determinadas situações. Tem um case que eu não sei se vocês já conhecem, já trabalharam aqui, que é da Merco, da fábrica de borracha. Eu tive a experiência de passar alguns dias na Merco, entendendo, eles, há uns anos atrás, fizeram 180 como empresa, e, enfim, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas eles fizeram uma disruptura enorme com a questão de gestão. Entendendo que a gente, e aí eu me coloco isso, inclusive, quando eu penso no serviço que eu estou prestando como advogada. Não é sobre pagar minhas contas, mas o que a sociedade está demandando de mim como profissional do direito, né? Então, esse olhar mais amplificado para aquilo que a gente está fazendo. A Merco fez isso e reestruturou toda a forma dela de trabalho. Eles têm um livro sobre isso, vale a pena parar para ler. E eles esbarraram justamente nessa questão da trabalhista, né? O quanto para eles ainda é desafiador eu pensar num plano de vida em vez de um plano de carreira para os funcionários. Porque a gente tem bordas aqui muito rígidas nas questões trabalhistas. Mas acho que isso tem que ser discutido, tem que ser colocado, tem que ser trazido. Precisa de um pouco de ousadia, sabe, em determinados momentos. Então, por exemplo, nesse hotel, a gente fez uma ousadia e fomos, sabe, e seguimos. E eu gosto muito de trabalhar com parceiros. Não, eu não sou advogada trabalhista, então trago para mim outro profissional que vai estar junto comigo fazendo os contratos conscientes. E a gente vai debatendo e vai vendo até onde a gente pode, sabe? Mas é que engraçado que mesmo nas contratações básicas seletistas, tu nunca assina um contrato onde tu se pressupõe que tu já sabe dos teus direitos e que tu já sabe das tuas obrigações. Nunca é sentado para conversar sobre nada, né? Eles não querem nem Exato. saber do que o empregado saiu da porta para frente, não quer nem saber o que acontece com a vida dele, né? Exato, e isso é uma loucura, né? Assim, sabe? Isso o ser humano, acho que a gente não tolera indiferença, acho que sabe, a coisa que a gente menos tolera. A gente é gregário, somos fruto de parceria, independente se for uma parceria de boa qualidade ou não, duas pessoas fizeram a gente. E Mesmo você pensar em casos, então, assim, o ser humano nasceu para estar do amor. né? E pela experiência, a gente vê que tinha funcionários que só queriam saber por que foram demitidos. Não É tem aquela isso. rescisão humanizada de dizer assim, olha, aconteceu isso, isso. Ele simplesmente, 20 anos, chega lá do RH, assina um aviso prévio, você está demitido. Não são capazes nem de explicar o motivo pelo qual... E às vezes entra numa ação na justiça só para saber por que ele foi demitido. Claro, Claro que o empregador legítimo. pode demitir, mas Sim. falta esse tato, né? Tão triste Falta isso. dignidade, falta É. dignidade, falta dignidade. E aí, na falta de recurso, eu vou para o extremo, vou para o judiciário, encher o judiciário de demanda que não tem a menor relevância para a sociedade. O que faltou ali? Diálogo. Só A gente diálogo. perdeu o contato com o singelo. Meu filho, às vezes, me escuta trabalhando, ele fala, mãe, eu não acredito que as pessoas te contratam para você ensinar elas a conversarem. Isso é 171, mãe. Isso não é possível isso. Sabe? Na pandemia era muito engraçado. E eu falei, João, mas é isso mesmo. A gente, como adulto, você daqui a pouco está chegando lá. A gente perdeu o contato com o singelo.
sabe? Que é esse lugar de conexão com o outro, entender que o outro não é um ET, ainda por mais monstruoso que ele possa ser. Não tem rabo nem chifre, é gente. E quer as mesmas coisas. A estratégia para conseguir essas coisas é diferente da nossa, né? Então, por isso, essa necessidade da gente poder limpar o óbvio e saber que eu tenho lente. Gente, olha, para meia hora. Desculpa. Eu acho que se a gente deixar aqui, a gente vai varar a noite nessa conversa, porque é sensacional. Se alguém quiser, enfim, contato, super disponível nas redes sociais, pode me passar e-mail, Fernanda Guerra ADV, Instagram, e que mais? Deixa eu ver, que mais? No LinkedIn também, Fernanda Guerra. Uhum. Eu gosto dessa interação, eu gosto de gente, então, assim... Fernanda, uma curiosidade, quem não é advogado pode fazer seu curso para entender se... Ou vai ficar muito peixe fora d'água? Não, porque eu não cuido o curso básico, principalmente, está aqui a Genilza que já fez, não me deixa mentir. No curso, na certificação, é necessário eu ser advogada, mas no curso básico, eu já tive muitos alunos que trabalham com governança, porque isso é governança e ESG na veia e na prática. Então, quem trabalha com governança, com construção, o family office, conselheiro, faz muito sentido, porque a gente tenta ensinar ali, de alguma forma, né, fazer uma troca para abrir esse olhar de como eu trago para o papel essa gestão dessas relações. Então, eu já tive o prazer de ter outras pessoas com outra formação e foi bem legal. Porque ouvindo você falar, uma coisa que a gente trabalha no Parsifal são os territórios regenerativos, que a gente faz exatamente essa mediação, vamos dizer assim, entre os negócios que estão no território, que precisam de investimento, os investidores, uma grande empresa que é a âncora do território, os outros atores. Então, a gente está sempre falando dessas relações, né? E, de repente, a gente até enxergar a necessidade de trazer para nesse nosso ambiente, vamos dizer assim, contratos dessa natureza, né? Que a gente tem outros tipos de contratos, né, Carol? Você que está mais... E tudo, um contrato, ele pode estar num pedaço de papel, eu não preciso ter juridiquês. Acabei de fazer um acordo de sócios, onde os sócios rasgaram o contrato tradicional, eu quero o que a gente combinou aqui. E a gente fez um acordo de sócios de uma folha, com a linguagem deles. Então, assim, eu não tenho nenhum impeditivo legal de fazer isso, sabe? Então, para que eu vou trazer um blá, blá, blá que não faz o menor sentido como aquela sociedade se comporta? Então, isso você não precisa, e eu vou falar com todas as palavras, para colocar um combinado, eu não preciso de um advogado. Mas, talvez um olhar, né? Qual é o meu limite? A certificação de contratos conscientes, eu preciso que seja advogado. Eu não vou ter um olhar para o limite. Agora, aprender técnica de linguagem simples e amplificar, inclusive, esse olhar para esse relacional que está para fora do jurídico, é uma borda que é para fora do jurídico e que, na verdade, eu estou ampliando a minha borda de atuação como advogada. Né? Então, toda essa borda relacional que a gente cuida muito, principalmente no curso básico, não tem problema nenhum, só enriquece. E a troca fica maravilhosa quando a gente tem outros profissionais que não só do direito, porque a troca fica muito mais rica. Tá bom. Bom, vou agradecer, que a gente passou já bastante, né? Hora de jantar. E agradecer muito a você, agradecer quem participou. A gente já enviou, mas a gente vai enviar novamente um link de desconto do livro, né? Então, para quem não tem ainda o livro, a gente tem um desconto da editora. E em outubro a gente vai ter um outro diálogo, a gente ainda não tem a data, mas também com uma organização bem interessante, que acabamos de fazer um trabalho de facilitação com a equipe, e que é uma fundação que trabalha com pequenos produtores rurais. Eles dão suporte aos pequenos produtores rurais.
Então, a gente, em outubro, vai estar com um diálogo com eles, trazendo esse trabalho deles. Já é uma organização que já existe há 52 anos no mundo, há 12 no Brasil, né? Então, é isso. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pela Obrigada a oportunidade, gente. vocês. Obrigada, Gia. Obrigada, Beijo. Fernanda. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito bom. Muito Obrigada. Tchau.